Cara, se tu tivesse com toda essa história, com tudo que tu viu, se tu tivesse... Escreveria um livro. Isso, boa. Mas, assim, se tu tivesse que... Se eu te pedisse pra elencar os 3 pilotos favoritos, eu te arrumo um problema, eu suponho. Problema. Tá bom, então não é vamos- problema então vamos com mudar de eles, é assunto. problema comigo. 3 não dá. 5 é difícil. 10 dá. Então tá, 10. Tá bom, vamos lá. Ih, vai Vamos contando, hein? Vou fazer pela ordem. Vai. Vamos. Senna, Hamilton. Eu considero o Hamilton atualmente o melhor piloto da história, mas É. o Senna, Caralho, que legal. Senna enfrentava dificuldades e superava dificuldades. Vamos lá. Terceiro, Schumacher, pelos números. Quarto, Verstappen, sem dúvida nenhuma. Quinto, aí começa a engrossar porque tem muita gente. Vai. Vamos falar, não estou falando ainda, mas Nick Lauda, Ronnie Peterson, Jim Clark, que é dos anos 60 e morreu em Nunca ouvi 68. falar, Regi. Morreu Por em que ele é 68. sensacional? Cara, primeiro a vida dele, ele era um pastor de ovelha numa fazenda. Então, eu já falei isso várias vezes, ele era muito semelhante ao Senna. Introspectivo, imagine, pastorando, né, que fala, né? Pastoreando ovelha, de repente, no fim de semana, ele estava correndo de Fórmula 1. E ele era o seguinte, quando a corrida era na Inglaterra, a Inglaterra sempre faz muitas corridas na época do Grande Prêmio, né? No dia do Grande Prêmio. Teve uma que ele correu 5 categorias. Nossa! As 4 de turismo, né? Eu lembro que ele gostava do Lotus Cortina e depois de Fórmula 1. E ganhou, pelo menos Fórmula 1 ele ganhou, as outras não sei, mas deve ter ganho. Deve ter ganho. Então esse é considerado o gênio anos 60, morreu em 68. Vamos lá. Esse cara é brabo. Vamos lá. Gilles Villeneuve. Tá. Emerson, não citei o Emerson, claro. Jack Stewart. Jack Stewart com o Emerson é mesmo nível, né? Quantos faltam? 2? Solta mais uns 2 aí, tá tá fechada tudo a bem, conta. Mais uns 2 aí. Vamos pegar de hoje quem eu acredito que será grande. Lando Norris, Oscar Piastri. Tá. Não são ainda, mas serão. Interessante essa lista aí, que assim, ela tem bastante gente Tem. de uma fase mais moderna da Fórmula 1. Sim. Né? Sim. Mesmo a gente tendo dito que a Fórmula 1 antigamente ela era mais legal, mais romântica, né? Tudo Agora, mais. você me pergunta, qual era a mais difícil de guiar? Não sei. Eu acho que era uma romântica Imagino de que pilotar. Mas, por exemplo, é uma tese, vai. Eu acho que se botar um piloto daquela época, por exemplo, o Hamilton guiou a McLaren do Senna aqui. Não é tanta diferença, mas não é. 30 anos de diferença. Claro que ele se adaptou rapidamente. Falaram para ele dar 2 voltas, ele deu 5. Né? Não queria parar. Mas os carros antigos não tinham recursos, né? Então era bem na base do talento. Então valorizava muito o piloto. Com o crescimento do negócio, foi dando muita importância ao carro. Eu não concordo com quem diz assim, o carro é tudo. Negativo. O piloto é tudo, mas o carro influi muito, né? O Verstappen não seria o Verstappen se a equipe dele, o Adrian Newey, projetista gênio, não tivesse o carro que fez para ele. Mas os da atual, primeiro que eu vi mais, né? Convivi mais, eles conseguiram números melhores, né? E não é só números, não. Eu vejo genialidade. Vou citar um caso do Senna. O Senna, assim, quanto maior fosse a dificuldade, por exemplo, choveu, com ele mesmo. Isso é coisa do talentoso. Nas pole positions, imbatível. Uma vez o Berger corria com ele na McLaren, em Portugal. Em Portugal, o Berger estava dentro do carro, tinha feito um ótimo tempo, era pole, provisório, quando o Ayrton saiu para a última volta, faltando lá 3 minutos. Eu fiquei perto do Bernie, cara, ele estava perdendo a pole, ele admirava cada trecho, cada curva, ele admirava. Né? Claro, perdeu a pole, mas... Mas, Então, tá vendo a arte ser produzida, né? Exatamente. Se eu deixei alguma coisa, me fala, porque minha memória... Tá bom, minha memória está aqui. Ó. A memória atual... Pois complicado. cara, tu viu muita coisa rolar mesmo. Mas você falou uma parada interessante, que tu considera o Hamilton
O melhor piloto de todos os tempos. O brasileiro não gosta muito que eu falo isso, mas aí, então, levando em conta as dificuldades da época, então vamos considerar Senna e Hamilton. Tá. Mas o ponto é que assim, puta, é que tu viu um montão de gente. E o Hamilton é o melhor piloto de todos os tempos, na tua O opinião. Hamilton tem um talento natural absurdo. Ele é, como pessoa, inigualável, né? Tanto que defende as causas dele, aquela coisa toda. É um batalhador aí pelo mundo, não só pelos negros, por muita coisa. Ele e o Vettel eram defensor das abelhas. Né? Escreviam abelhas. Eu lembro que um cara falou, que isso, esse cara defendendo a abelha. Vai saber o que significa abelha na vida da gente. Né? E como piloto, além do talento, a inteligência dele. Algumas corridas, inclusive com o Verstappen, no começo, com o Verstappen já na Red Bull, mas com aquela ansiedade do Verstappen, que quando você confia muito no seu talento e no início você é novo, você comete erro. Claro, o Senna cometeu. Sim. Então, o Verstappen cometeu bastante erro. Ele entrou com 17 anos, até hoje ninguém entrou com isso. Hoje é proibido. Depois dele, Aquele tornou recorde proibido. que nunca vai ser batido, né? Porque ele entrou com 17 e agora, pela regra, Agora tem que ter 18. Então... Ele entrou com 17 e bateu tanto que proibiram. Mas depois ele acalmou, pronto. Acalmou, virou o que é. Um piloto, se não for completo, é quase completo. Mas inclusive com o Hamilton, inclusive com o Verstappen, o Hamilton, essa atitude que eu ia dizer. O Verstappen estava com o melhor carro, fim de corrida, ele com pneu mais gasto e tal, ia passar. Foi uma corrida no Oriente Médio, eu acho. O Verstappen ia passar. Ele sabia que ia passar. Então, o que ele fez? Ele segurou o possível. Hoje você não pode, por exemplo, cruzar a linha do outro. Uma vez você pode defender, a outra já não pode. Né? Então, o que ele fez? Lealmente, foi no meio da pista e tal. Olha, ele viu uma curva que falou assim, aqui ele vai me passar, mas vai sair fora da pista. Ou seja, vai perder a ultrapassagem. Não deu outra. Ele chegou bem no Hamilton, saiu, passou fora das tais linhas brancas e perdeu acho que foi logo no Bahrein, multado. provavelmente, né? No Acho início da temporada. Acho que foi Bahrein. Porque, basicamente, para explicar, tipo, tem uma curva que a direção de prova tinha dito que até o quali, o carro poderia passar por ali. Entendeu? Quando chegou na corrida, o que aconteceu? O Hamilton estava toda hora passando por ali para ganhar um tempinho. Quando o Verstappen foi para ultrapassar o Hamilton, ele passou por ali e a direção falou, não, aí também vamos com calma, né? Aí deu uma polêmica e tal. Porque se ganhar a posição, tem que devolver. Né? E hoje também no quali. Hoje é deletada a volta. Entendi.